estatística para encher os olhos de qualquer economia. 1 em cada 10 turistas brasileiros viaja para o exterior. Em função disso, aumentaram os gastos dos brasileiros fora do país. O real fortalecido tem impulsionado as viagens internacionais. No programa de hoje, você vai saber por que estamos indo tanto ao exterior e o que é necessário para não ser surpreendido na hora do desembarque em outro país. Aeroporto lotado o dia todo. Gente de diversas partes do país com malas e mais malas, prontos para o tão desejado check-in. Mas afinal, por que os brasileiros estão viajando tanto? E mais, porque buscam principalmente os destinos internacionais. O transporte aéreo ficou mais fácil, mais econômico, muito mais companhias te oferecendo, você pode parcelar a sua viagem, você não só parcela a compra da passagem, mas como você parcela o pacote todo. Quer dizer, ficou muito fácil hoje viajar. Até porque a economia do Brasil melhorou bastante nos últimos tempos. Segundo o Ministério do Turismo, os Estados Unidos receberam em 2011 1.100.000 turistas brasileiros. Argentina, 870 mil e França, 384 mil pessoas. Esses são os principais destinos, seguidos de Portugal, Itália e Espanha. E por onde passam, os brasileiros têm deixado dinheiro. Só no ano passado foram 20 bilhões de dólares gastos fora do país. Isso inclui o custo total da viagem e também as compras, um aumento de 22% comparado a 2010. Você pode parcelar em várias vezes, o cartão tem muito crédito disponível. E não é só o turismo que leva o brasileiro para fora do país. Éder vai conseguir realizar um sonho antigo, estudar fora do Brasil. Apaixonado pela música e cultura canadense, escolheu morar em Montreal. Quer aprender francês e reforçar o inglês. A essa altura, já está no norte do continente americano. Dias antes de viajar, contou à nossa equipe como foram os preparativos. Fez tudo para conseguir embarcar com tranquilidade. Eu já tinha pesquisado antes, já sabia que durava, era um pouco mais complicado, que era bem mais complicado em relação ao visto americano. Gastou R$2.000, que inclui visto para os Estados Unidos, porque vai fazer uma conexão lá. Documentos e exames exigidos para retirar o visto canadense. Além disso, Éder mora em Brasília e o Canadá só tem consulado em São Paulo. Por isso, precisou de um despachante para encaminhar toda a documentação. Na verdade não foi complicado, é porque tem um processo que dura mais ou menos um mês e meio, né? Onde você contrata um despachante, agenda com ele a entrega da documentação, ele envia a documentação. O publicitário precisou comprovar que tinha dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas durante os 6 meses de viagem e contratou também um seguro, parecido com um plano de saúde. Essa assistência ela serve para te assegurar lá quando você está, por exemplo, se você se acidentar, a assistência cobre e ela, na verdade, você tem que entrar já com ela paga a partir do momento que você entra até o momento que você sai do país. Todo brasileiro que pensa em viajar para o exterior, seja a passeio, para estudar ou trabalhar, precisa se ater às normas do país escolhido. Eu acho que quando você vai para um país diferente do seu, você precisa estudar um pouquinho mais acerca daquele lugar que você está procurando e se preparar para aquilo. João, o primeiro passo é solicitar o passaporte. Todos estão aptos a tirar o passaporte, a não ser que haja uma restrição da justiça para que essa pessoa não possa tirar o passaporte, geralmente para impedir ela de sair do Brasil. É necessário agendar uma entrevista e apresentar a documentação. Os critérios estabelecidos, eles exigem uma série de documentos, né, documento de identidade, título de eleitor, certificado de reservista, a coleta das digitais, da assinatura, da foto, o pagamento da taxa. Então, basicamente, são esses os critérios exigidos. Segundo o Decreto 5.978 de 2006, o Brasil possui 5 tipos diferentes de passaporte. O comum, expedido para a população, tem validade de 5 anos. O de emergência tem validade de 1 ano e é expedido em casos de viagens extraordinárias, em que o passageiro precisa embarcar de imediato ou no dia seguinte. Outro passaporte é diplomático,
destinado a autoridades, e o oficial, emitido para servidores que viajam a serviço. Já os estrangeiros que residem no Brasil, sejam eles refugiados ou asilados, recebem o passaporte amarelo. Há ainda o laissez-passer. Ele é destinado a estrangeiros com origem em países que o Brasil não reconhece a condição de Estado. Aí, como exemplos, Taiwan, República Centro-Africana, República do Butão também. A emissão dos documentos é feita pela Polícia Federal. A exceção são os passaportes oficiais e diplomáticos. Ambos são de responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. E aqui no Brasil, os documentos mais recentes vêm com uma novidade. Aqui no Brasil, a Polícia Federal já expede todos os passaportes com o chip desde janeiro de 2011. Todos os passaportes expedidos já têm o chip na contracapa. Isso facilitaria a vida dos brasileiros à medida em que houvesse os portais de autoatendimento migratórios, que eles poderiam passar com esse documento, encostar numa leitora, a leitora lê esse chip e ele comprova a identidade dele através da comparação ou da íris ou da digital com aquele dado gravado no chip. Então isso, além de aumentar a segurança do documento, dificultando a falsificação, ele facilitaria também esse trânsito nesses portais de autoatendimento, que é um projeto futuro aí da Polícia Federal. Com ou sem chip no passaporte, é preciso entender bem as exigências e diferenças entre os países. Eu aconselharia primeiro uma lida nas dicas de viagem do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Lá fala bastante coisa já, fala o que os brasileiros precisam se ater para ir ao exterior. Mas inicialmente é ter um documento válido, procurar saber se aquele país exige visto, quando levar recursos, né, comprovantes de estadia no hotel. Isso é sempre bom, o brasileiro tem em mente que ele vai ser inquirido lá pela imigração estrangeira. Então ele vai ter que responder claramente a essas perguntas dos policiais lá estrangeiros, né, manter a calma e falar a verdade. E daqui a pouco vamos falar de visto para viagem. Se você tem alguma dúvida sobre prazo, documentação e como fazer o pedido, não perca o próximo bloco. Até já! Quem pretende deixar o país para uma viagem ou porque quer aperfeiçoar o currículo, precisa conhecer bem os trâmites na hora de solicitar um visto. O mesmo vale para estrangeiros que chegam ao Brasil. Eles também precisam cumprir algumas obrigações para passear ou viver por aqui. Nosso país adota uma postura amistosa por meio de acordos fechados com vários países, o que facilita a entrada de estrangeiros aqui e vice-versa. Em viagens internacionais, vale o princípio da reciprocidade. O estrangeiro recebe no Brasil o mesmo tratamento que o brasileiro recebe no exterior. Se a gente comparar com como era antes, né? Hoje em dia eles já estão mais maleáveis quanto à concessão de vistos, né? E tudo mais. Está bem mais fácil hoje em dia. Hoje, passaporte, documentação para as viagens é muito simples para ser tirado. Passaporte, você caminha toda a documentação para a internet. Você faz a entrevista e isso é uma coisa fácil. Mas nem sempre é possível comemorar. Karen queria aperfeiçoar o inglês em Londres. Pagou um curso específico para a área de publicidade e pediu os comprovantes à escola. Comprou passagem de ida e volta com antecedência. Tinha em mãos uma carta para provar o local em que ficaria por um mês. Mas na hora do desembarque, a surpresa. E ela começou a fazer um monte de perguntas com tom de ironia, deixando a entender que eu estava indo lá para trabalhar, que eu era bonita demais para viajar sozinha. Então, assim, por que este questionamento de ser bonita demais? Eu não sei o que ela estava pensando que eu iria fazer lá. O passaporte foi tomado e ela levada para uma sala com mais 5 pessoas, sem acesso a telefone, sem comida e água. Teve a bagagem revistada e o visto negado. Ali, já sabia que teria de voltar ao Brasil, mas não imaginava que passaria por uma situação ainda mais constrangedora. E aí eu fui escoltada por 3 seguranças que deviam ter uns 3 metros de altura, como se eu conseguisse realmente fugir com um só e fosse fazer algum tipo de besteira nesse sentido. E todo mundo olhava pra gente como se a gente fosse criminoso, como se a gente fosse um marginal. No caso de Karen, o problema foi a falta do visto. Ela não tirou o documento no Brasil. Existem tratados que vão simplesmente dispensar o visto de turista
E existem tratados mais amplos, como, por exemplo, com os países do Mercosul e com outros países da América do Sul, que vão dispensar até mesmo o passaporte. Nesse caso, o brasileiro vai precisar apenas de portar o seu documento de identidade expedido pela Secretaria de Segurança Pública. Então, em outros países, como, por exemplo, alguns países da Europa, o Brasil ele firmou um tratado de dispensa de visto de turista. E, nesse caso, apenas para a finalidade de turismo. Se ele tiver outra finalidade, ele vai ter que se adequar, vai ter que providenciar o visto respectivo. Assim como em vários países, aqui no Brasil existe mais de um tipo de visto. O mais comum deles é o de turismo. As regras para quem quer entrar no Brasil estão previstas no Estatuto do Estrangeiro. Nós temos os vistos específicos, né, para negócios, para estudos, para pesquisas, para correspondente estrangeiro, para religiosos e a mão de obra estrangeira, que pode ser temporário ou permanente. São tipos de vistos específicos. Para trabalho, por exemplo, é o temporário 5. Para estudo, é o temporário 4. Para estudo, ele tem que obter um visto para estudar no Brasil na nossa missão diplomática lá fora. Nós temos diversos convênios com países subdesenvolvidos. Esses convênios, os estudantes, os nacionais desse país vêm estudar no Brasil e, ao terminar os estudos, eles são obrigados a voltar para o seu país. As nacionalidades que mais frequentam o Brasil são os vizinhos Argentina, Paraguai, Uruguai, além dos Estados Unidos e de alguns países europeus. Entre os que decidem morar por aqui estão principalmente bolivianos, peruanos, paraguaios e chineses. Quem chega sem a documentação... Quando o estrangeiro chega sem um passaporte válido ou sem o visto de entrada exigido, a Polícia Federal impede a entrada dele no país e repatria esse estrangeiro no próximo voo, então ele voltará ao país de origem. No Brasil, há 4.000 estrangeiros cumprindo pena no país por crimes aqui praticados. Todos respondem a processos administrativos para fins de expulsão. No ano passado, 191 estrangeiros foram deportados. Nós não temos, por cultura, proceder como deportações em massa, como outros países, por exemplo. O estrangeiro que entrou clandestinamente no país, ou que entrou regularmente, mas ultrapassado o prazo, ele não deixou o país, ele está em situação irregular. Então, ele é notificado a deixar o país. Se não deixa no prazo estipulado, ele é passível de deportação. Neste ano, o Ministério das Relações Exteriores endureceu as regras para a entrada de espanhóis no Brasil. A medida leva em consideração o princípio da reciprocidade e foi uma resposta a relatos de brasileiros barrados no país europeu. Em 2010, 1.600 brasileiros foram impedidos de entrar na Espanha sob a alegação de que estavam sem visto. No ano passado, a média ainda era de 140 pessoas por mês. Agora, para entrar aqui, os espanhóis precisam de passagem de ida e volta e comprovar que tem R$ 170 por dia para permanência, além de documento que comprove reserva de hospedagem. Na verdade, o que se discute com esses países é, na verdade, uma coerência, né? Que você tem uma justificativa para barrar esses estrangeiros, que muitas vezes é feito de uma maneira totalmente aleatória e muitas vezes o brasileiro é tratado numa situação constrangedora, não são garantidos aí alguns direitos mínimos para essa pessoa. E isso gera um problema diplomático, mas sob o ponto de vista jurídico, nenhum Estado é obrigado a receber estrangeiro. Quem mora em países do Mercosul não precisa de visto e nem de passaporte para entrar no Brasil. Assim como os brasileiros também. O que se exige é um documento de identificação, como a carteira de identidade. Historicamente, porque nós temos uma excelente relação com nossos vizinhos, então o Brasil é talvez nosso mais importante vizinho nesse caso, nós tentamos facilitar o ingresso e egresso deles de nosso país. Nós temos muito interesse que os cidadãos brasileiros possam vir à Argentina e desfrutar de nosso país. E também no caso que eles quiserem trabalhar, não somente fazer turismo, mas trabalhar e morar em nosso país. Essa é um pouquinho a diferença que nós temos e fazemos em relação com outros países do mundo. Em dezembro de 2002, os países membros do Mercosul assinaram um acordo sobre residência para nacionais do bloco.
no Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2004, por meio do Decreto Legislativo número 210. Pelo acordo, as pessoas nascidas em um dos 4 países podem pedir residência em outra nação. Os critérios são os mesmos para qualquer país do bloco e a obtenção é válida por 2 anos. Para isso, é obrigatória a apresentação de passaporte válido, certidão de nascimento, comprovação de estado civil, certidão negativa de antecedentes criminais e declaração de ausência de antecedentes internacionais, penais ou policiais. Você tem uma coisa muito interessante nesse acordo, que você tem a residência temporária, que tem 2 anos. Você viaja, fica 2 anos, e você pode prorrogar 90 dias antes do vencimento da residência. E geralmente, no caso da Argentina e Brasil, se você quer prorrogar a residência temporária, a Argentina dá uma residência permanente. Então, o cidadão já pode ter um documento de identidade argentino e pode ficar o tempo que ele quiser. Guilhermo busca no Brasil a precisão dos passos de tango. Chegou aqui em 2004 para uma visita, mas viu oportunidades. Durante muito tempo permaneceu com visto de turista. Vira e mexe, voltava à Argentina para poder pedir a renovação. Não podia trabalhar, estudar. Em 2006, deu entrada no processo de legalização para sua residência definitiva no Brasil. Só avançar os documentos que pediam, assim, cópias legalizadas dos documentos assim da Argentina, as certidões negativas, antecedentes, certidão de nascimento, tudo normal que pedem, além de pagar as taxas, né? Que não eram taxas muito baratas que cobravam por isso. Também foi na Polícia Federal. O processo foi rápido, conseguiu residência temporária e depois passou para a permanente. Agora, pensa em se naturalizar. Estou cogitando a questão dos concursos públicos, né? Só que não consigo fazer concurso nenhum. Desde que estou aqui, tem 4 anos que estou aqui, fiz 2 concursos, só que consegui fazer. E em instantes a gente mostra a importância desse intercâmbio de culturas. Você vai conhecer estudantes que escolheram o Brasil para o aperfeiçoamento profissional. Não saia daí. Por meio de uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, jovens têm tido a oportunidade de vir ao Brasil. Durante 6 meses aproximadamente, eles participam de um intercâmbio no STF. A rotina permite conhecer o sistema judiciário brasileiro, falar o português e ter acesso a uma outra cultura. Você vai conhecer agora a experiência vivida por estudantes de direito de países integrantes do Mercosul. Associar a prática à teoria. Essa é a preocupação de todo estudante. E com esse grupo não é diferente. São jovens que aplicam no mercado de trabalho os ensinamentos obtidos em sala de aula e trazem um detalhe a mais nessa busca por conhecimento. São estrangeiros, alunos de direito, escolheram o Brasil para incrementar o currículo. Habib chegou ao Brasil no início do ano. Para ele, não houve complicações na hora de entrar no país. Não foi difícil. O estudante conta que retirou a documentação no consulado brasileiro. Como o Brasil é o único país da região que não fala espanhol, para ele é interessante poder aprender um idioma diferente e uma cultura diferente. É importante integrar brasileiros, paraguaios e argentinos. Já Isaías, que é do Chile, lembra: o processo todo durou mais de 2 meses. Em primeiro lugar, tive que ir ao consulado. Ele explica que teve que ir ao consulado brasileiro em Santiago solicitar diversos documentos, formulários. Já no Brasil, teve que fazer o trâmite exigido pela Polícia Federal para conseguir obter a identidade de estrangeiro que permite estudar no Brasil por 6 meses. Durante 6 meses, aproximadamente. O intercâmbio faz parte do programa Teixeira de Freitas do Supremo Tribunal Federal. É uma parceria com a UNB, Universidade de Brasília, e países que integram o Mercosul. As universidades federais selecionam os alunos. O critério varia de localidade para localidade. No Brasil, a UNB escolhe os que vão conhecer o funcionamento de uma corte estrangeira semelhante ao Supremo. E as instituições de ensino superior de fora fazem o mesmo. Mandam universitários para Brasília,
onde passam meses no STF. Eles vêm para fazer matérias na UNB, por conta dessa parceria que a gente tem na UNB, então eles vêm estudar o sistema jurídico brasileiro na teoria e na prática quando eles fazem estágio no Supremo Tribunal Federal. O conjunto do programa envolve visitas, tanto às áreas internas do tribunal quanto a outros órgãos, e envolve também trabalhos dentro da assessoria internacional, onde eles fazem traduções, onde eles fazem estudos, inclusive tem um seminário ao final do intercâmbio, onde eles fazem um estudo comparado, aprofundado, entre o seu sistema jurídico, entre um caso relevante que foi decidido no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal e o mesmo tema, como é tratado no seu país. Uma das atividades é a tradução. Eles, bons conhecedores do espanhol, traduzem algumas decisões dos ministros da Suprema Corte Brasileira, além de reportagens a serem publicadas no portal internacional do STF. Quando você traduz, você tem que prestar atenção ao que você está traduzindo, ao texto, o que ele diz. Então, ele é uma forma de o estudante conhecer mais profundamente a decisão do Supremo, além da língua, e entendendo esse sistema jurídico, como funciona o sistema jurídico brasileiro, ele consegue verter isso para a sua própria língua de uma forma mais acurada. Além dessas atividades, eles fazem um estágio de 1 mês nos gabinetes do ministro ou na Secretaria Judiciária. Lúcia conta que o grupo de estudantes tem participado de debates sobre a justiça dos países. O objetivo é saber como funciona cada sistema jurídico e aprender sobre o sistema brasileiro, o Ministério Público e os tribunais superiores. O programa Teixeira de Freitas foi considerado um sucesso. Por isso, o Supremo decidiu ampliar a ideia. E olha só o que ocorreu. O STF expandiu o intercâmbio para os servidores do tribunal. E aí, em 2010, surgiu o programa Joaquim Nabuco. A proposta é praticamente a mesma do Teixeira de Freitas. Conhecer com mais propriedade as cortes de países do Mercosul. São 8 vagas por semestre. Está aberta a todos os servidores do tribunal de qualquer área. É uma forma de a gente ir e olhar como funciona o poder judiciário do outro país, não só como ele decide, mas como ele se administra. Nós temos como regra de 2 a 4 semanas de intercâmbio, mas em geral as cortes escolhem apenas enviar seus servidores por 2 semanas. Esse é o que tem acontecido na maioria dos casos, tanto quando enviamos servidores do Supremo para o exterior, quanto quando recebemos. Em 2 edições, 16 pessoas participaram. E de que forma essa viagem repercute no dia a dia do profissional? Depois de ver de perto outras realidades, além de aproximar o judiciário dos 2 países, o servidor volta empenhado em melhorar o serviço prestado no Brasil. Isso porque busca adaptar para o STF as boas iniciativas que presenciou no país vizinho. Ela volta com mais ideias, ela volta mais motivada, mas, sobretudo, ela volta mais aberta ao seu vizinho. Isso fortalece a integração regional, com certeza, e no nível das pessoas, não apenas no nível dos governos, não apenas no nível das instituições como tal. Gostou do programa? Você pode revê-lo na nossa página na internet www.youtube.com/repórterjustiça. A gente fica por aqui. Eu te vejo na semana que vem. Até lá!